Salve galera! E aí, estão prontos para mais uma aula? Então, vem comigo e passe direto! Galera, nosso primeiro bimestre acabou. Que pena, né? Mas vamos revisar todo o conteúdo do primeiro bimestre para não ficar nenhuma dúvida. Então vamos começar aqui com estes três. Referencial. O que seria referencial? Vamos lá. Então vamos lá. O que seria referencial é o lugar ou objeto a partir de onde a gente faz as observações. Então, como eu costumava dizer para vocês, na física, tudo depende do ponto de vista. Então, precisamos desse ponto de referência para podermos estabelecer algumas coisas. Exemplo, estes outros dois conceitos, que só conseguiremos falar a partir deles se tivermos um ponto de referência. Então, o que seria movimento e o que seria repouso? Movimento, galera, é maravilha, galera. Então, movimento é configurado como troca da posição ao longo de um tempo. Se não tivermos troca de posição, o que nós teremos então? Teremos o contrário. E o que é o contrário? O contrário é repouso. Então, repouso é quando não há troca da posição ao longo do tempo. Movimento, quando existe essa troca de posição ao longo do tempo. Porém, como que nós conseguiríamos estabelecer isso se não tivéssemos uma referência? Então, toda vez que vamos falar de movimento e repouso, precisamos de um ponto de referência. Um exemplo que eu dei para vocês foi aquela piadinha podre, sem graça, bem triste, sobre o garoto e o pai andando de trem. Só conseguiria traçar aquele paralelo do trem estar em movimento ou do trem estar em repouso se nós tivéssemos uma referência. Para o garoto, quando ele contou aquela história, ele e o pai estavam em repouso. Consequentemente, para ele, para o garoto, o trem também estava em repouso. Então, na sua visão infantil, as árvores estavam em movimento. Por isso que ele olhou para o pai e disse: pai, na volta, vamos de árvore, porque elas são muito mais rápidas. Não precisa rir, calma, a gente já falou sobre isso. Já contamos essa piadinha, então não precisa rir de novo, tá bom? Vamos lá. Outro contexto. Corpo extenso e ponto material. Quando que falamos que é um, quando que falamos que é o outro? Fácil. Você não vai ficar com dúvida nunca mais. Então, corpo extenso. Quando que é corpo extenso? Então, corpo extenso é quando o tamanho desse objeto, o tamanho desse corpo influencia no resultado final. Por exemplo, vamos dizer aqui, uma formiga ela quer subir uma garrafa, então ela começa a subir a garrafa. O tamanho dessa formiga vai influenciar no tempo dessa subida? Claro que vai. Se for uma formiga grande, ela vai conseguir subir essa garrafa mais rápido. Se for aquelas formigas bem pequenininhas, vai subir essa garrafa de forma mais lenta. Então, quando nós falamos do tamanho desse objeto, sim, ele influencia. E quando falamos de ponto material, é quando maravilha! Então, ponto material, a gente vai estar falando toda vez que o tamanho do objeto não influenciar na conta. Querem ver um exemplo? O Zé. Zé resolveu fazer uma viagem show de bola. Foi de Curitiba até Fortaleza e o voo demorou aproximadamente 2 horas. Ponto. Acabou o exercício. Eu falei para vocês o tamanho do objeto? Não. Pode ser um avião comercial, pode ser um Boeing 747, pode ser um jatinho. Não importa o tamanho desse objeto. O que importa é que ele conseguiu fazer todo esse trajeto em 2 horas.
Maravilha? Espero que vocês tenham entendido. Então, bora para mais alguns conceitos. Se concentra. 1, 2, 3. Viu? Trocou tudo que estava no quadro e você nem percebeu, hein? Galera, trajetória. O que seria trajetória? Nada mais é maravilha. Então, o caminho que o objeto percorre é a nossa trajetória. Esse é o mais difícil de todos, né? Brincadeira. 3 tipos de trajetória, então. Trajetória circular, trajetória retilínea e trajetória mista. O que seria trajetória circular? Quando faz um círculo. Precisa ser necessariamente um círculo? Não, se for parte de um círculo também já é uma trajetória circular. Trajetória retilínea, como o próprio nome já diz, uma trajetória reta. Trajetória mista. Nesse caso aqui, eu tenho um trecho retilíneo e um outro trecho circular. Certo? Maravilha. Bora para outro conceito? Maravilha, galera. Então, se você lembra das aulas, quando eu fiz essa reta aqui na sala de aula, é para poder exemplificar a diferença entre espaço percorrido e deslocamento. O que é, então, espaço percorrido? Espaço percorrido nada mais é do que a soma das distâncias. E deslocamento? Vamos ver se você lembra do deslocamento. Vamos lá então. Variação de espaço, ou deslocamento, era igual espaço final menos o espaço inicial. Bora lá. Nesse nosso exemplo aqui, a pessoa vai estar fazendo algumas viagens. Está sem nada para fazer, está dentro do carro, resolveu ficar fazendo as viagens. De Curitiba até 4 Barras e de 4 Barras até Morretes. Vou colocar as distâncias aqui como referência a partir de Curitiba. Então vamos lá. A partir de Curitiba, temos aqui 0, porque é o nosso início. 4 Barras está aproximadamente, não é exato. Então, se você procurar na internet, fala assim, professor, você mentiu. Não, estou dizendo que é uma medida aproximada, tá bom? Então, aproximadamente 23 quilômetros. E Morretes está a aproximadamente 100 quilômetros. A partir de quem? A partir de Curitiba. Então, vamos lá. Sabendo então essas distâncias, vamos determinar aqui alguns deslocamentos e alguns espaços percorridos. Primeiramente, saiu de Curitiba, foi até 4 Barras. Depois, de 4 Barras até Morretes. E depois, de Morretes até Curitiba. Vamos lá. Espaço percorrido seria a soma das distâncias, seria a distância que a pessoa ficou percorrendo. Então vamos lá. De Curitiba a 4 Barras, nós temos 23 quilômetros. De espaço percorrido. E de deslocamento? Deslocamento você tem que pegar sempre o espaço final menos o espaço inicial. Espaço final, 23 menos o espaço inicial, 0. Quanto que deu isso aqui? 23. Ah, professor, é só copiar? Não, vamos lá. 4 Barras a Morretes. 23 até 100, eu tenho uma distância entre as duas cidades de 77 quilômetros. De deslocamento, como é que fica? 100 menos 23. Final menos o inicial, que fica igual a 77 quilômetros. Maravilha. Ah, professor, esse já deu, esse também já deu, o próximo é só copiar. Nada disso.
de Morretes até Curitiba. Então, daqui de Morretes até Curitiba, qual que é a distância percorrida? A distância percorrida, 100 km. Porém, deslocamento. O final, qual que é o final? 0. Qual que é o inicial? 100. Então, deslocamento menos 100. Professor, por que menos 100 está ficando doidão? Olha aqui, professor. É 100, por que menos? Por causa disso aqui, queridão. Essa é a nossa referência. Ele falou que a referência era para se deslocar da esquerda para a direita. Então, se ele se desloca da esquerda para a direita, essa é a referência. Se nesse caso o objeto percorreu da direita para a esquerda, está contrária à nossa trajetória. Então, por isso, sinal negativo. Beleza? Vamos continuar. Galera, rapidinho aqui então sobre grandeza vetorial e grandeza escalar. Grandeza vetorial é toda aquela grandeza que ela precisa de algumas coisas para ela ser completa. Que coisas seriam essas? Módulo, que é o tamanho, direção, que é horizontal, vertical e diagonal, sentido, que é de onde vem para onde vai, e por último, unidade de medida. Querem ver um exemplo? Nesse caso aqui eu tenho, olha como é que eu desenho bem pacas, hein? Um carro que está se deslocando da esquerda para a direita, e temos uma moto que está se deslocando da direita para a esquerda, certo? Essa reta aqui embaixo, essa flecha aqui embaixo, é a nossa referência. Maravilha? Exemplo, o carro está se deslocando a uma velocidade de 30 km por hora. Como que a gente colocaria isso aqui então? Vamos lá. Vocês conseguiram perceber aqui, galera? 30 km por hora. As cores é para ajudar mesmo. Então 30, o que é o 30? Módulo. O que é o km por hora? Unidade de medida. Professor, você não colocou a direção. Comparando esse carro aqui com a nossa referência, nós poderíamos falar que esse carro está se deslocando na horizontal. Certo? Essa é a nossa direção. Professor, e o sentido? Se ele está no mesmo jeitão aqui da trajetória, da referência, desculpa, então nós podemos afirmar que nós temos um sentido positivo. Então nós podemos colocar ali um mais. Se não colocasse, ia mudar alguma coisa? Não ia mudar nada. E a moto? A moto, ela está se deslocando da direita para a esquerda. Ela está contrária à nossa referência. Então já podemos começar colocando o sinal de menos, que é o sentido contrário à nossa referência. Essa moto está se deslocando com a velocidade de 50 km por hora. Então vamos lá. 50 km por hora. Certo? Também está na horizontal, essa moto. O sentido ficou aqui menos porque está contrário à trajetória. E quilômetros por hora, que é a unidade. Perceberam como é que uma grandeza vetorial com uma velocidade precisa de várias coisas para poder ser definida completamente? Mas a grandeza escalar só precisa de outras duas coisas. Ela só precisa de módulo e unidade de medida. Então, neste caso aqui, eu coloquei um recipiente cheio de água, por exemplo, e eu afirmei que esse recipiente tem 50 metros. Pronto. Ficaria estranho se eu falasse assim, nossa, esse recipiente aqui, ele tem 50 metros para a direita de altura. Não, porque a altura é uma medida de tamanho, não preciso ficar colocando direção e nem sentido, entenderam? Então, fica completo, só colocando um módulo e unidade de medida. Continuando aqui então, galera, velocidade é a variação do espaço dividido pelo tempo. Variação do espaço a gente já colocou como deslocamento. Então, como que a gente mede o deslocamento? Deslocamento é medido em metros. De acordo no que, professor? De acordo com o sistema internacional, que nós também já tínhamos visto lá na sala. E a variação de tempo? A variação de tempo, de acordo com o sistema internacional, acontece em segundos. Se nós temos o deslocamento, que é metros, e o tempo, que é segundos, a velocidade, como é a divisão de deslocamento por tempo, então nós temos aqui a unidade, metros por segundo. Maravilha? Isso é sistema internacional. Porém, a medida mais utilizada no mundo é quilômetros por hora. Como que nós conseguimos, então, transformar de quilômetros por hora para metros por segundo ou vice-versa?
mas nós temos um fator de conversão. Qual seria esse fator de conversão? De metros por segundo para quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6. E de quilômetros por hora para metros por segundo é igual, só que é diferente. Então nós dividimos por 3,6. Galera, notação científica. Como é que funciona então? Um número vezes 10 elevado a alguma potência. Duas regras para podermos colocar aqui em notação científica. Primeira regra, este número ele não pode ser menor do que 1, porém ele também não pode ser maior do que 10. Vocês repararam que aqui tem um tracinho embaixo? Significa que ele pode ser maior ou igual a 1. Porém, menor é só menor. Ele não pode ser maior do que 10. Então ele tem que ser menor do que 10. Quando nós vamos mexer na vírgula... Que vírgula, professor? Calma que vocês já vão perceber. Então quando a gente vai mexer nessa vírgula, acontece o seguinte. Quando a vírgula andar para a direita, a gente diminui a potência. Quando a gente andar para a esquerda, a gente aumenta a potência. Por que eu estou falando nesse sentido? Porque se eu colocar de um outro jeito, pode ter alguns que vão se confundir. Então, por esse motivo que a gente vai fazer aqui diferente. Vamos lá. Com toda a educação que mamãe lhes deu. Onde é que está a vírgula nesse número aqui? Ó? Isso mesmo, está aqui atrás do 2. Maravilha. Esse número aqui, do jeito que ele está, ele não entra nessa classificação. Por quê? Tem que ser menor que 10. Então a vírgula tem que ir andando para onde para que esse número consiga ser menor que 10? Isso mesmo, para a esquerda. Então nós vamos andando com a vírgula quantas casas? 1, 2, 3. Então o número ficou 3,872 vezes 10. Agora a gente pensa nisso aqui. Quando eu não tenho nada no número, é a mesma coisa que ele estivesse multiplicado, então, vezes 10 elevado a 0. Certo? Quando eu não tenho nada. Desse número aqui, eu tenho que aumentar a minha potência. Por quê? Porque foi andando para a esquerda. Eu estava em 0. Quando eu andei para a esquerda, eu andei quantas casas? 3. Então, vezes 10 a terceira. Simples assim. Vamos ver se você pegou a manha. Esse número aqui é como se ele também estivesse vezes 10 elevado a 0. Vamos lá. Então, como que a gente faria para que esse número aqui chegasse à notação científica? A vírgula tem que andar para a direita. Então, vamos lá. 4,82. Por que 4? Porque se eu passar a vírgula mais 1, fica 48. E 48 não dá. Como não dá, então 4,82 vezes 10. Era 0. O que a gente vai fazer com essa potência? Vai diminuir a potência. Vai diminuir quantas? 1, 2, 3. Então, menos 3. Certo? Aqui pode ser que tenha alguns que vão se confundir. Então, vamos lá. Galera, quando eu não tenho nada, é 10 elevado a 0. Nesse caso, já tem alguma coisa. Então, eu tenho que levar isso aqui em consideração. Vamos lá. A vírgula tem que andar para a esquerda. Quantas casas? 2. Então fica 1,0347. Beleza? Vezes 10. Quantas casas eu andei? Eu andei para a esquerda 2 casas. Então eu já tinha 2. Mais 2 que eu andei, quanto que ficou? 4. Então ficou 10 elevado a quarta. E o último caso que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte. A vírgula está aqui, eu tenho que andar com essa vírgula para onde? Para direita. Maravilha. Então vai ficar 1,87 vezes 10. Quando a vírgula andou para a direita, a gente diminui a potência. Diminui do que já tinha. Então, menos 3. Quantas casas que eu andei? Eu andei 2. Então, eu diminuo 2. Menos 3 menos 2 é igual a menos 5. Beleza? Vamos lá, próximo conteúdo. Continuando aqui, galera. Então, vamos lá. Movimento uniforme. Movimento uniforme ele é caracterizado por duas coisas. Velocidade é constante ao longo do percurso. Não se altera. E a aceleração é nula, não temos aceleração.
Qual que é a fórmula geral do movimento uniforme? Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo, certo? Com essa fórmula aqui, nós também conseguimos definir a chamada função horária do espaço, certo? Qual seria essa função horária do espaço? É nós utilizarmos dessa fórmula aqui e substituirmos dois valores. Quais seriam esses dois valores? Espaço inicial e velocidade. Então, quando olharmos para essa fórmula, vamos conseguir descobrir esses dois valores. Vamos lá? Quais seriam esses dois valores, então? Exemplo. Maravilha. Com essa fórmula aqui, da função horária do espaço, conseguimos definir dois valores. Quais seriam esses dois valores? Espaço inicial e a velocidade. Com isso, conseguimos afirmar que esse objeto aqui estava no espaço inicial 5 metros e a velocidade desse objeto 3 metros por segundo. Maravilha? Continuando. Continuando então, galera. Estes dois gráficos que temos aqui são gráficos de movimento uniforme. Por que eu sei disso? Primeiro gráfico aqui. Você percebe que eu tenho uma equivalência entre os tempos e as distâncias. Para calcularmos a velocidade nesse gráfico aqui, como é que a gente pode fazer então? Velocidade é igual à variação do espaço pela variação do tempo. Se mantivermos utilizando aqui, como é que seria a variação do espaço? É o espaço final menos o espaço inicial. O espaço final, qual que é? 30. Espaço inicial, 0. Dividido por variação do tempo, mesmo raciocínio. 6 menos inicial, 0. Conseguimos definir então que a velocidade nesse caso seria 30 sobre 6, velocidade é igual a 5 metros por segundo. Como é que eu chego nessa unidade? Metros e segundos, um gráfico espaço por tempo. Maravilha? Galera, mas nós não conseguimos fazer a velocidade apenas utilizando somente o espaço final e somente o espaço inicial. Também conseguimos pegar de algum pedaço do gráfico. Então, se eu pegar esse trecho aqui do gráfico como referência, eu também consigo descobrir a velocidade média? Sim. Vamos lá. Velocidade, então, seria a variação do espaço pela variação do tempo. Naquele pedaço ali, espaço final, quanto foi? 20. Espaço inicial, 10. Dividido por tempo final, 4. Menos tempo inicial, 2. Fazendo a conta, então a gente tem que a velocidade seria 20 menos 10, 10. 4 menos 2, 2. Fazendo a conta, dá na mesma. Beleza, galera? Próximo gráfico, que também pode ser considerado para movimento uniforme, seria um gráfico de velocidade por tempo. Porém, quando acontece isto aqui, o que aconteceu? A velocidade, ela começou aqui em 30 metros por segundo e ela terminou com quanto? Os mesmos 30 metros por segundo. Então a velocidade se manteve constante. Quando isso acontece, também é considerado movimento uniforme. Nesse gráfico aqui, por exemplo, quando o gráfico é velocidade por tempo, nós conseguimos descobrir o deslocamento. Como que a gente consegue fazer o deslocamento? O valor do deslocamento seria o mesmo valor da área correspondente que a gente vai estar analisando. Então, por exemplo, se eu quero saber qual foi o deslocamento do objeto nesse pedaço aqui do gráfico. Esse pedaço do gráfico, então, a área abaixo da linha do gráfico, nós temos aqui um retângulo. Eu tenho um retângulo de altura 30 e tenho um retângulo aqui, esse retângulo tem uma base de quanto? De 5 até 15, então a base é 10. Se formos calcular a área desse retângulo, a área, como é que seria? Base vezes altura. Por que que eu sei que a área é isso aqui? Porque é um retângulo ou um quadrado também seria a mesma fórmula, tá bom, galera?
Nesse caso aqui, então a base nós temos de 5 até 15, nós temos 10 vezes. A altura é 30. Então a área do gráfico ficou igual a quanto? Nós temos aqui 300. Como eu coloquei para vocês que o deslocamento tem o mesmo valor da área, tem o mesmo módulo da área, então eu posso afirmar para vocês que o deslocamento seria de quanto aqui? 300 metros. Maravilha, galera? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá agora então para o próximo conceito. Galera, movimento uniformemente variado agora. Professor, se ele varia, não tem como ser uniforme. Sim, ele pode variar de forma constante. O que seria constante nesse caso? A nossa aceleração. Ela tem um valor constante, então. O que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade ao longo do tempo. Então, nesse exercício agora, nesse tipo de exercício, a velocidade vai mudando ao longo do tempo. E a aceleração é constante. Temos 3 fórmulas agora, então, para movimento uniformemente variado. Maravilha, galera. Então vamos lá. Queda livre, penúltimo conteúdo de hoje. Qual que é a característica de queda livre? Primeira característica é a seguinte, que a velocidade inicial é 0. Não tem velocidade inicial, porque o objeto começa a cair, certo? E a outra característica é que a aceleração que esse objeto estará sujeito é a gravidade. Então não tem nenhuma outra aceleração. A única aceleração que tem é a gravidade. Sabendo disso, vamos lá para as fórmulas. Nas fórmulas nós temos aqui o seguinte. Essas fórmulas são as fórmulas que foram utilizadas em Move e queda livre nada mais é do que Move aplicado. Então vamos analisar as fórmulas aqui. Essa primeira fórmula nós temos o seguinte. Se eu pegar espaço inicial e jogar para o lado de cá, eu vou ter S menos S0. S menos S0, espaço final menos espaço inicial. O que é, na verdade? É o nosso deslocamento. Deslocamento, na verdade, será o quê? A nossa altura percorrida, certo? Vamos continuar analisando aqui. Velocidade inicial, a gente não vai considerar, porque velocidade inicial é 0. Se não tem velocidade inicial, tira todo esse pedaço. A aceleração é a gravidade, que está colocado aqui. Vamos continuar analisando as outras fórmulas também. Velocidade inicial não temos, então perde esse pedaço. A aceleração é a gravidade. Velocidade inicial não temos, porque é 0. A aceleração é a gravidade. E aqui, deslocamento é a nossa altura. Transportando tudo para cá e reformulando essas fórmulas, porque ficou bem bagunçado, vamos consertar agora então. Altura é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Essa fórmula aqui. Velocidade ficou igual a gravidade vezes tempo. Como o Torricelli calculou velocidade sem utilizar o tempo, como é que ficou então? Velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes gravidade vezes altura. Então temos aqui as 3 fórmulas para calcularmos em queda livre. Maravilha? Se preparem porque agora vem o último conteúdo. Então temos aqui lançamento vertical. A palavra lançamento significa que esse objeto será lançado. Então a velocidade inicial é diferente de 0. Então muda um pouquinho do queda livre. As fórmulas que nós temos, que são essas aqui, nós vamos transformar da mesma forma que nós transformamos na queda livre. Quando o objeto é jogado para baixo, a gravidade ajuda esse objeto a se deslocar para baixo. Então, como a gravidade ajuda, o sinal será mais, o sinal será positivo. Nós já tínhamos feito a transformação disso aqui lá em queda livre. Como é que fica isso aqui? Isso aqui fica igual a altura, certo? Velocidade inicial não podemos retirar, porque agora a gente tem velocidade inicial, mas
gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Por que gravidade e não aceleração? Porque a aceleração que esse objeto vai estar sujeito é a aceleração da gravidade. E mais porque a gravidade auxilia esse objeto a se deslocar. A outra fórmula, então, velocidade é igual a velocidade inicial mais gravidade vezes tempo. E no caso aqui, nós temos o quê? Que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes gravidade vezes altura. Com isso, conseguimos, então, as fórmulas de movimento uniformemente variado para lançamento vertical. Relembrando o seguinte que eu acabei não comentando com vocês. Lançamento vertical será considerado quando esse objeto tiver um ângulo igual 90 graus. Com relação a quem? Ao chão. Com relação ao solo. Então, se tiver mais do que 90 ou menos do que 90, não é lançamento vertical. Só quando for lançado exatamente a 90 graus do solo. Para cima, como é que será para cima? Quando a gente joga um objeto para cima, o que acontece? Esse objeto sobe, chega numa certa altura, ele para e começa a fazer o quê? Começa a cair. Quando ele está subindo e ele chega nessa altura determinada, ele para. Então, nós podemos considerar que a velocidade final desse objeto será quanto? 0. Vamos analisar, então, as fórmulas agora, como é que ficou. Altura é igual a velocidade inicial vezes tempo, menos gravidade vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. Por que do menos? Porque agora a gravidade atrapalha essa subida. O objeto está subindo, sua gravidade faz o que com esse objeto? Está puxando para baixo. Por isso que chega numa determinada altura, esse objeto para. Maravilha? A outra fórmula que nós temos, velocidade final é igual a velocidade inicial menos gravidade vezes tempo. Só que acontece o seguinte, galera. Para a subida, a velocidade final desse objeto vai ser quanto? 0. Certo? Esse sinal aqui não vai ser mais. Será menos. Então aqui vai ficar como? 0 é igual a velocidade inicial menos gravidade vezes tempo, certo? Esse gravidade vezes tempo que está com sinal negativo, galera, eu vou jogar ele para o lado de cá. E eu vou continuar ele a partir de agora. Então nós temos que tempo vezes gravidade, ou gravidade vezes tempo, tanto faz, é igual a velocidade inicial. Essa gravidade que está multiplicando eu passo dividindo. Então, como que ficou essa fórmula? Tempo é igual a velocidade inicial dividido por gravidade. Isso aqui seria o nosso tempo de subida, galera. Então, quanto tempo esse objeto leva para subir até a sua altura máxima? Só dividir velocidade inicial pela gravidade. Certo? E a última fórmula nós temos aqui, então, a velocidade final igual a 0. Velocidade final igual a 0, então fica 0 igual a velocidade inicial ao quadrado mais. Mas não, professor, aqui é menos, porque a gravidade atrapalha, vezes gravidade, vezes altura. Certo? Maravilha? Então, com isso, nós temos o quê? Nós pegamos este pedaço que está com sinal de negativo, jogamos para o lado de cá. E nós vamos ter que aqui, 2 vezes gravidade vezes altura é igual a velocidade inicial ao quadrado. Se você pegar o 2g que está multiplicando e passar para cá dividindo, nós vamos encontrar então uma outra fórmula para a altura. A altura fica igual a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2g. Então essas são as fórmulas para lançamento vertical, galera. Beleza? Galera, por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem com os seus colegas, esmaga o like, deixa o seu comentário, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Então, até a próxima. Tchau!